metaverso. A gente está desconstruindo ele aqui na mesa para poder ver, né? Todas essas tecnologias já existiam antes, não tem nada exatamente de novo no metaverso, é só um rótulo para onde convergem várias tecnologias. Tá? Agora eu vou voltar só um pouquinho no tempo para poder ficar claro para vocês o porquê que isso aconteceu. Meu nome é Gazel, Ronaldo Gazel, eu realmente fico muito feliz de estar aqui com vocês. Tá? É uma oportunidade muito legal de falar de um tema e que não tem especialista. A primeira coisa sobre o metaverso é isso, não existem especialistas em metaverso. Tá? Porque é um termo, na verdade, que é realmente muito confuso. E o Facebook, agora a Meta, né, deixou a coisa mais confusa e cheia de ambiguidades. Então eu vou tentar, de alguma forma, desconstruir e explicar um pouquinho desse tal de metaverso e o que a gente tem a ver com ele e que, eventualmente, vocês também, que tipo de abordagem vocês poderiam ter para poder também usar esse metaverso de alguma forma para o bem de vocês, para fazer alguma coisa útil, legal, divertida, bacana, artística, ou seja lá o que for. Tá? Eu tenho 46 anos, eu já tive várias empresas, há 12 anos atrás eu montei minha primeira empresa de games, e nessa empresa de games eu esperava trabalhar com jogos, né, para as pessoas jogarem. O jogo B2C, né, a gente fala Business to Consumer, né, ou seja, uma empresa que faz jogos para pessoas. E acabei entrando no B2B, que é a Business to Business, então acabei ficando muito mais especialista em fazer jogos para empresas, né? E um papo muito interessante, agora até pegando o vácuo na palestra anterior, é a questão de design versus arte. E isso tem a ver com a abordagem dos jogos quando eles são usados para entretenimento e para fins que não são entretenimento, né? Eu sou, da minha formação em artes plásticas, eu também fiz o curso de design também na UEM. Então eu posso dizer o seguinte, a grande diferença do design para a arte, eu sei que isso é uma pergunta de $1 milhão, mas se eu pudesse resumir, eu diria que o design ele tem objetivos muito claros a serem resolvidos. Quando você tem um projeto de design, você tem problemas e coisas a serem muito concretamente trabalhadas. Um jogo também, quando ele é feito com fins muito objetivos que não o entretenimento, tá? Funciona da mesma forma, você está cumprindo, você está resolvendo dores do cliente. É um papo de marketing, né? Papo de empresário. Você levanta as dores e a partir dessas dores você tenta criar um tipo de jogo, né? Que a gente sabe que as mecânicas de jogo elas ajudam, elas lubrificam essa engrenagem do aprendizado, do envolvimento, ou seja lá o que for, elas deixam mais fácil processos que são bem chatos, né? Então a gente usa, eu não vou me prolongar porque esse não é muito o tema da palestra que eu vou proferir agora, só queria me apresentar um pouco, só que eu queria falar o seguinte, que agora, depois dos 40 anos, é que eu virei game designer para pessoas, não para empresas. Então, eu hoje também sou game designer sênior na Overleap Studios, que é uma empresa lá de Belo Horizonte, e que faz os jogos do canal Giga Globo, que é um canal da Globo para crianças. Então eu estou fazendo jogos para crianças, jogos casuais. Está sendo uma delícia, está sendo uma terapia. Eu passei por um problema de saúde muito recente, saí da empresa onde eu estava, que era a Compass Wall, que era uma empresa do Grupo Wall, onde eu era consultor de gamificação. E agora eu estou fazendo jogos, vocês procurem lá o portal Giga Globo. Infelizmente é o portal pago, não dá para jogar os games, mas vocês entram no YouTube, vejam lá os jogos que a gente desenvolve lá, são bem legais. Mas hoje eu vou falar do tema do metaverso, vou puxando agora do início todo, né? Primeira coisa, metaverso é um termo, vamos falar do termo metaverso, né? Não vou ficar aqui, em 1900 e tanto surgiu um livro que tinha, não vou falar nada disso, tá? Eu vou ser bastante objetivo. Eu vou falar o seguinte, metaverso, assim como blockchain, assim como NFT, assim como, não tem um monte de termos que caem de paraquedas todo dia na nossa vida? Não é possível, né, gente? Todo dia cai, pelo menos no meu colo sempre cai todo dia um termo novo para me deixar mais desesperado. Então eu vou ter que descobrir o que é esse negócio, ter que me entender o que é esse negócio. Então isso é uma característica da contemporaneidade, né? Um aumento de termos e percepções e uma necessidade, uma pressão muito grande de você se situar diante disso. Não é fácil viver nos tempos de hoje, de forma alguma. Até a juventude, então, imagino que seja mais complicado ainda, né? Pela falta de experiência, então, diante de tantas lacunas, de tantas bagunças, assim, vamos dizer, conceituais. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que metaverso, assim como vários outros termos, são como um dedo apontado em direção à Lua. Atenção, isso é profundo, hein? São como um dedo apontado em direção à Lua. Todos esses termos. Não se concentrem no dedo gafanhoto, ou perderá toda a beleza da visão celestial. Ó, profundo? Não é legal?
que eu quero dizer com isso? Você não tem que preocupar se metaverso começa aqui, termina ali, se o metaverso tem que ter blockchain ou não, se o metaverso é bonito, é feio, se o gráfico é flat shade ou se é super realista. Isso não é. Eu acho que tudo isso é importante, claro, mas antes disso, tá? É importante a gente pegar e o quê? Como é que a gente faz para entender o metaverso? Desconstruindo o metaverso, dissecando. Como um Instituto Médico legal, você disseca ali aquele cadáver, você entender cada parte ali, o que tem dentro desse negócio. Então, o metaverso é um conceito que não é do Facebook, tá? O que aconteceu com o Facebook é até ambíguo isso, que eu vou explicar mais para frente, agora aqui na sequência, por que o Facebook foi desenvolver nisso, já que é uma coisa até de certa forma oposta à filosofia, o que ela tem a ver com o Web 3.0, que eu vou falar rapidamente, né? Então, a gente está só falando de metaverso agora, principalmente por causa dessa mudança editorial do próprio Facebook, tá? Porque as tecnologias, o dissequei, não tem um cadáver aqui, imagine, quando todo mundo com óculos de realidade aumentada, a gente está vendo junto um cadáver aqui chamado metaverso, a gente está desconstruindo ele aqui na mesa para poder ver, né? Todas essas tecnologias já existiam antes, não tem nada exatamente de novo no metaverso, é só um rótulo para onde convergem várias tecnologias. Tá? Agora eu vou voltar só um pouquinho no tempo para poder ficar claro para vocês o porquê que isso aconteceu. Tá? Vai ficar muito claro por que isso tudo está acontecendo agora. Tudo começa na web 1.0, que a gente pode falar assim. Né? Quando começou a internet, ela parecia um pouco com as definições de metaverso que a gente tem hoje. As big techs, as grandes companhias, duvidavam muito da internet no começo. Para vocês terem ideia, a Microsoft demorou não sei quantas versões do sistema operacional para lançar um navegador, tá? Dentro do sistema operacional. Então, a internet era uma coisa que era, eu gosto de falar, isso aqui era tudo mato, meu filho, quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato. Então era mais ou menos isso, o mundo digital, a internet, era tudo mato mesmo. Tanto que site vem de quê? Vem de sítio. Né? É como se vou cercar aqui, botei minha plaquinha, isso aqui é meu sítio web. Né? Muita gente botava, bem-vindo ao meu sítio web, muita gente escrevia isso no início. Então, a internet começou bonita, começou interessante, ela começou descentralizada, essa palavra mágica, que é a palavra do momento. Quando você fala de blockchain, quando você fala de Web 3.0, você lembra de quê? Descentralização. Mas por quê? Porque a internet começou bem descentralizada. Né? Era uma coisa assim, você estava de pé de igualdade com qualquer outra pessoa, com qualquer outra empresa, você tinha o seu espaço, as informações ainda não estavam indexadas, vasculhadas, né? Era um terreno livre, limpo ainda. Mas era uma coisa muito inicial ainda, só para você ter uma ideia. O e-mail, não sei se vocês lembram, do e-mail Zipmail 1999, tem gente que nem tinha nascido, mas 1999, Zipmail, o primeiro e-mail a te dar um espaço de quê? De quantos bytes você acha que eles te davam? 1 mega. O primeiro e-mail que você tinha direito a usar 1 mega de espaço para mandar uma mensagem. Olha só que incrível. Então, assim, hoje a gente acha ridículo isso, mas eu quero dizer que isso foi passando o tempo, né? As pessoas foram trabalhando e explorando a internet, chegou ao Web 2.0. O que seria esse Web 2.0? Nós passamos a ter o protagonismo da internet. Nós passamos a ter um negócio que a gente não tinha e que hoje a gente tem. O que é? Todos nós temos aqui na sala. Isso. Oi? Isso, exatamente, só que está relacionado. É exatamente isso. O que eu quero dizer da nossa percepção, que é nós nos enxergarmos como entidades editoriais. Tá? Ou seja, hoje nós temos uma percepção de que a gente é como uma micro-rede Globo, vamos dizer assim, antigamente. Você tem conteúdo, você tem audiência, você tem nicho de conteúdo, você escolhe para não pulverizar o seu tipo de conteúdo, você foca em grupos de conteúdo. Então, hoje nós temos noção disso, de que a gente tem audiência. A gente não tinha audiência antes. Tudo começou com os blogs, depois as redes sociais, Orkut, que fez mais sucesso aqui no Brasil do que no resto do mundo, né? Mas era assim. Então, o ser humano passou então a ser só um cara que, como vai na biblioteca e procura um livro, que a internet era assim antes, né? Era uma grande biblioteca que você procurava informação. Hoje não, quando surgiu a Web 2.0, você passou a ser protagonista. Né? Aí veio o YouTube, as pessoas começaram a gerar vídeos, as pessoas passaram a ser broadcasters, as pessoas, né? Vocês entenderam, né? Todo mundo assumiu uma nova identidade. Isso foi o auge da Web 2.0, isso foi aquele momento de euforia, Twitter, né? Quando ali começou o Facebook, todo mundo animado, todo mundo criando milhões de coisas, as expectativas eram as melhores possíveis, de um futuro brilhante, mas aí o troço foi por água, azedou. Por quê? As big techs, lógico, gente, o poder é o poder. Se você fosse o dono do poder, se nós fôssemos, a gente não ia querer largar o osso, vocês concordam? Se eu sou dono do poder num contexto,
Se eu estou vendo que o contexto está mudando, vocês acham que não, o contexto está mudando, não quero mais poder, não. Eu acostumei a ter poder desse jeito que era. Não, você vai querer segurar o osso, você não vai largar o osso. Então as Big Techs, o que elas fizeram? Transformaram a gente de protagonista para produto. Então hoje nós não significamos quase nada, não é? Nós somos um produto nas mãos das Big Techs. Esses dias eu até brinquei, fiz uma palestra hoje mais cedo sobre esse tema, antes de vir. Eu lembrei aqui que eu tenho 13 gatos lá em casa. 13 gatos deve dar trabalho de meia criança. Eu nunca tive filho, mas eu imagino que deve ser uma proporção parecida. E eu chamo um dos meus gatos de vários apelidos diferentes. E eu gosto de chamar ele, por exemplo, de Birus Biroldo. Eu falo, Birus Biroldo. Não, que eu dou para os meus gatos. Você acredita que em 5 minutos depois minha mulher falou, olha para a tela do seu computador. Apareceu um anúncio para mim. Eu falei, eu nem sei, não sabia o que é Biroldo. Eu não sabia o que é isso, Biroldo. Não é que meu pai falava isso. Apareceu um anúncio de Biroldo para mim, gente. É tipo uma linguiça, como se fosse um chouriço preto de sangue, um negócio de birô. Então, assim, estou dando um exemplo anedótico, real, tá? De como é que a gente é tratado. A gente é tratado como um produto, só que mas piorou. Era assim, mas piorou. Por quê? Porque até então, a gente estava conseguindo, mais ou menos, aos trancos e barrancos, aguentar as redes sociais. Se antes a gente curtia as redes sociais, hoje a gente tolera, a gente suporta. Os papos é assim, qual rede que é pior que você acha? A LinkedIn não, a LinkedIn é mais tóxica, né? Então você fica assim, a discussão é essa, qual que é a menos tóxica? Não é a que é a mais legal, muitas vezes. Agora, para enterrar de vez a Web 2.0, está vendo o que? A TikTokização, né? Um termo que o pessoal usa. O que significa isso? Significa que as Big Techs, elas assumiram que esse negócio de você ser protagonista e ficar vendo o que os outros estão fazendo, eu quero acompanhar a sua timeline, eu quero acompanhar a sua, eu quero saber o que você faz, vai acabar, isso não existe mais. Pode avançar o slide, por favor. Eles querem que a gente engula conteúdo, é só isso. Tanto que você vai ver no seu Facebook, por exemplo, conteúdo indicado, eles querem que você consuma. Então é assumir que o grande negócio da internet são anúncios e criação de conteúdo e absorção de conteúdo. Só que seria legal se fosse assim, nossa, a gente pode criar conteúdo do jeito que a gente quiser, no formato que a gente quiser, que coisa mais bonita, que coisa legal, que incentivo bom. Não, você tem que ser um verdadeiro escravo. Tá? Eu tenho pena, quando a pessoa fala, cara, eu vivo de YouTube, eu falo, cara, eu tenho pena de você, cara. Saca? A não ser que você tenha muita grana, eu não vou ter pena de você, mas tipo assim, grande a maioria absoluta, vamos botar aí, vou chutar um 90%, come o pão que o diabo amassou e tem que todo dia se adequar às regras, você vira um escravo, literalmente. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque aí entra a Web 3.0. Okay? O que é a Web 3.0? É quando a gente começa a enxergar no horizonte uma série de fatores e vetores e acontecimentos que começam a criar um retrato, a criar você começa a ver que está com uma nova conjuntura. É uma conjuntura descentralizada, aí que vem. E vem um monte de tecnologia junto. Você fala de descentralizado, estou querendo tirar o poder das Big Techs. Então no início era assim, quando eu era criança, tá? Não tinha computador, só tinha televisão e rádio, você tinha todas as pessoas do mundo, elas tinham que recorrer a meia dúzia de empresas para poder se informar. Né? Para formar sua opinião, eram grupos de jornal, canais de TV, revistas, grupos editoriais. Isso era centralizado. Depois descentralizou com a internet, depois voltou. E agora o processo é esse. Com a tecnologia do blockchain, o que é o blockchain? Né? Eu não sou especialista em blockchain, eu vou tentar resumir de uma forma muito simples. Blockchain é só uma cadeia de informação que ela é feita por blocos, e esses blocos são compactados, encriptados. E quando eu crio uma cadeia blockchain, essa cadeia é compartilhada com todo mundo que tem, tá? Esse blockchain, seja o que for, pode ser uma moeda, pode ser. As moedas são as primeiras aplicações que a gente conhece. O Bitcoin, por exemplo, nasceu junto praticamente. Né? E o que acontece? Cada negociação, cada transação vai encadeando, é por isso que uma blockchain está virando um correntão, gigante, tá? E todo mundo tem uma cópia igual. Se alguém resolve burlar isso de alguma forma, é quase impossível, mas não tem nada impossível, apesar de imediatamente o sistema detecta aquilo, já que todo mundo tem uma cópia daquilo ali, né? De uma forma muito tosca, vamos dizer que é assim. E essa discussão, essa tecnologia, permitiu que a gente começasse agora a fazer um processo inverso, a criar ambientes, tá? São empresas como... Você pode passar o próximo, por favor? Sei que não está exatamente com o texto aqui, né? Pode passar mais um, por favor? Isso. Aqui são algumas plataformas de metaverso, tá? A gente tem, por exemplo, aqui eu não coloquei, mas a gente tem aqui as plataformas do próprio Facebook, tá? Ou seja, não parece uma ambiguidade, porque se eu já sou um controlador de tudo,
o Facebook. Né? Eu quero propor um metaverso descentralizado, parece uma ambiguidade, eu vou perder o poder sobre os meus usuários. Tanto que você precisava, né? Ainda precisa de certa forma, de um login do Facebook para poder fazer parte. Então, continua da mesma coisa, não muda nada. Tá? Então, não é exatamente uma revolução. Eu vejo com olhos muito céticos a questão do próprio Facebook com o metaverso. Tá? Mas o que aconteceu é que várias outras empresas, há alguns anos, já criaram seus próprios ambientes. Eu poderia dizer, de uma forma muito tosca, que esses ambientes de metaverso são como sites eram no começo. Tá? Ambientes livres, controlados por aquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. Tá? Geralmente em 3D, não necessariamente metaverso tem que ser em 3D. Por exemplo, aquela plataforma ali, a Gata, você deve ter ouvido falar, Gata, ela é como se fosse um jogo de Super Nintendo, visto com câmera top view, assim, com pseudo-isométrico, isso por cima, que você pode marcar reuniões, você pode fazer um monte de coisinha, tá? Com essa rede Gata, especializada nisso, não é 3D. Mas são empresas novas, reparem. A Mozilla não, todo mundo conhece a Fundação Mozilla, mas tem várias empresas aqui que vocês, poxa, não é a Microsoft, não é a Samsung, não é a IBM, né? São empresas que estão apostando principalmente no blockchain. Por quê? Porque o blockchain é baseado em escassez também. Nesse caso aqui, quando você cria um ambiente, vamos supor que eu criei um ambiente, igual o The Sandbox, tá? Da última vez que eu olhei, estava em torno de $11 mil num terreno pequeno no The Sandbox. A maioria das pessoas que olha isso, pensa assim, cara, você está falando de metaverso, está falando de uma coisa tão longe de mim, né? Vou comprar um terreno desse. Só que é importante que isso seja escasso, ter um número limitado de terrenos, inclusive, e de ativos digitais. Por quê? É a mesma lógica de todas as outras riquezas. Se cair um asteroide com toneladas de diamante no mundo agora, e o diamante ser abundante, amanhã o diamante não vai fazer mais nada, por causa da questão da escassez desbalanceada. Então é assim, por isso que essas plataformas, elas trabalham assim, tem algumas que você precisa de entrar, você tem que ter uma carteira de criptomoedas, ou seja, você já tem que ter uma base mínima de criptomoedas. Já aquela última ali, por exemplo, a Mozilla Hubs, que é do grupo Mozilla, você já não precisa, ela não é baseada em nenhum tipo de token de blockchain. Ela é só um ambiente de virtualização. Inclusive, eu recomendo para vocês que querem ter as primeiras experiências no metaverso, iniciar pela plataforma Mozilla Hubs, por quê? Ela é uma plataforma acessível, ela é acessada pelo celular, pelo computador, pelos óculos, ela é web, é bem legal isso, que a pessoa ela tem uma zona de conforto menor para acessar, né? E aí vem a primeira pergunta que eu vou responder aqui. Ela tem um problema. Qualquer plataforma de metaverso que seja web, vai ter sempre um problema gráfico. E qual que é o problema? É o WebGL. O WebGL é o protocolo de geração de gráficos no browser, nos navegadores. Tá? E, enquanto no computador a gente já está na WebGL, se não me engano, 3 ponto alguma coisa, me engano, me corrijam se eu estiver errado, tá? Nos browsers ainda é 1.0, 1.2. Isso significa que sombreamento vai ser falso, o mapa de reflexão vai ser tosco, um monte de coisa desse tipo. Então, Roblox, todo mundo já deve conhecer também, todo mundo conhece como ambiente de jogo, né? Mas, por exemplo, ano passado eu participei do desenvolvimento que está sendo publicado agora, do metaverso do Banco do Brasil, feito inteiramente no Roblox. Tá? Ou seja, você pensa, poxa, como é que o Banco do Brasil foi investir numa plataforma que até então você pensa que é de criança? Tá? Não é exatamente assim, né? Abram suas mentes, abram suas visões, porque todas essas plataformas, apenas algumas que eu estou citando, né, elas são bem interessantes. Eu recomendo que vocês experimentem, especialmente a Mozilla Hubs e o Roblox, né, que não precisam de muita complicação para você usar. Para fechar, eu devo estar com dois minutos aí no máximo sobrando. Eu queria só contar, eu ia contar 2 cases, eu vou contar um case de metaverso aplicado. Tá? A Yamaha nos procurou na época que eu estava lá na Compass para criar um metaverso, mas que a primeira coisa que o cliente chega, o que todo mundo faz é isso, né? Eu quero estar no metaverso, todo mundo te procura, eu quero estar no metaverso. Igual o cara que chega na rodoviária e fala, cara, me dá uma passagem para o metaverso. Mas onde que fica esse metaverso? Não sei, cara, é metaverso, velho. Eu quero ir, só quero ir, não sei como, não sei com aviação, não sei nada. Né? Senão meu concorrente está, não é assim? Na internet não era assim também no começo? Ninguém nem sabia direito o que era a situação de internet, mas você pensava, eu tenho que estar. Então tem muito cliente que é assim. E o que eu faço quando bate um cliente desse a porta? Eu falo, cara, calma, primeira coisa, calma. Né? Eu costumo vender um processo, uma dinâmica, onde a gente trabalha 2 dias, às vezes, com aquele Miro, sabe aquele quadro Miro, ou outros tipos de quadros colaborativos, onde todo mundo pode junto participar e colaborar, para que as pessoas saibam o que elas realmente querem, que dores elas realmente vão resolver no metaverso, porque senão vai ser só mais um hack, mais um Huawei,
né? Então isso não faz mais sentido. Então a Yamaha queria isso, ela estava com uma dor específica. Os clientes não estavam comprando as coisas da grife Yamaha, os clientes não iam fazer as revisões nas autorizadas, ou seja, o cliente Yamaha era totalmente infiel. Tá? Nós criamos um sistema de gamificação aliado a uma garagem virtual no metaverso, tá? No Roblox. E aí o que acontece? Eu vou resumir bastante, já que eu estourei meu tempo. Tá? Onde que é a síntese da coisa toda? Você entra nesse metaverso, em qualquer aplicativo que você toque na opção perfil, não aparece a nossa foto, uma bolinha, às vezes um quadradinho, seu perfil, nome, não sei o quê. No caso da Yamaha, não. A moto é o grande destaque. Então você vai ver o perfil da sua moto. E você só cadastra ela no metaverso com o chassi. Lembra que eu falei da escassez? Não tem como ter milhões de motos virtuais lá dentro, não. É só mesmo a moto que existe de verdade que vai ter um análogo lá dentro. Então a primeira coisa é isso. Eu estou criando uma escassez, eu estou criando uma comunidade autônoma ali dentro, cada um ali. Ok. Mas aonde que isso vai dar? Que benefício isso traz? Aí é que começa a ficar interessante. No processo de gamificação tem um monte de atividade para os caras, mas a mais importante é a garagem virtual, que tem a moto dele, do modelo que ele comprou, e que ele tem 5 níveis para avançar essa moto. Só que, o que seria avançar? Você tem que ganhar pontos nas atividades, em todo tipo de atividade. Atividades pervasivas que a gente fala. Desde joguinhos casuais de apertar botão e escolher coisa, e gincana, até estar presencialmente em algum lugar, marcando um check-in, igual era no Force antigamente. Um monte de coisa que a gente cria, tá? Para o cara ir ganhando ponto, para quê? Para ele tunar a moto dele. O conceito de tunar vocês conhecem, né? De dar uma incrementada na moto. Só que, ao invés de você botar coisas reais, não. Você coloca aparelhos, coisas na moto que nem existem. Então, por exemplo, colocar um foguete atômico, por exemplo, na moto. Ou colocar uma asas de não sei o que mais. Você vai brincando, né? O jogo tem que ser isso. O jogo não pode ser uma coisa impositiva, toda formal, que você fica com medo de jogar. Não, o jogo tem que ser uma coisa também viajada, livre, solta também, né? Então você pega, o cara fica estimulado ali a tunar a moto para poder até descobrir que outros tune-ups vão ter nos próprios níveis. Então eu envolvo o cara com a paixão dele, que é a moto, a gente sabe que o cara ama a moto. Então ele mostra para os amigos, essa moto do futuro que vinha do Yamaha aqui e tal. Só que o mais importante vem agora. Todos esses níveis refletem em benefícios de verdade para o usuário. A Yamaha pegou uma grana que ela ia investir numa campanha de mídia pesada, tá? E optou por pegar essa grana e devolver essa grana para o público, vamos dizer assim, através dos processos de gamificação. Então, na prática, quando o cara vai vencendo os níveis da gamificação dentro do metaverso, tunando a moto dele, viajando, ele entra no metaverso, ele coloca óculos se quiser, fica vendo aquela moto lá, namorando aquilo, né? Representa no final do mês no bolso economias de 300, às vezes 400 reais por mês, que a gente fez todos os planilhos, todos os estudos. Porque você ganha um monte de desconto, um monte de coisa maravilhosa da Yamaha, tá? Aí, pergunta final. Eu vou comprar uma moto. Tem 2 pessoas querendo me vender essa moto, do mesmo modelo, tá? Um dos vendedores participou da gamificação, a moto dele não é só uma moto, ela tem um ativo digital associado. Ficou claro isso? Porque ela tem uma moto, uma versão dela análoga no mundo virtual, que o usuário trata e valoriza. Esse ativo virtual, eu posso vender junto com a minha moto. Então pensa bem, se você fosse comprar a moto, você ia comprar a moto desse cara, que é igualzinha a outra, tá? Mas que tem um monte de ativos digitais que você vai herdar, que o cara vai te vender junto, está associado a essa moto, a identidade dessa moto, a chassi dessa moto. Né? Você vai botar no bolso muito mais dinheiro no final do mês, economia. E a outra moto, que é old school mesmo, é só a moto, o cara não fez metaverso nenhum, não entrou em nada, e né, a moto dele não tem nenhum ativo digital associado. Aí não fica difícil de responder, né? Que claro que a moto que tem os ativos digitais associados é muito mais legal. Então esse é o meu tempo que acaba. Eu gostaria de falar do caso Pague Menos também, que é o segundo, terceiro, é uma rede de farmácia que a gente criou uma moeda própria, NFT, mas que é uma moeda que quando você pensa em NFT, você pensa em quê? Especulação, você pensa no Neymar comprando Bored Ape de 6 milhões, não é isso que a gente pensa em NFT, um troço que está geralmente longe do nosso alcance. Quando a gente pensa em NFT, quase todo mundo pensa nisso, não, isso é coisa de gente excêntrica, né? Pagar não sei quantos milhões num troço, que todo mundo pode replicar. Mas a gente criou lá, não vou me explicar porque acabou o tempo, tá? Mas a gente criou uma moeda na drogaria Pague Menos, que ela é valorizada de acordo com os indicadores de saúde do público, porque a Pague Menos tem um serviço onde eles fazem quase que um hospital praticamente, exames, blá blá blá, um monte de coisa. E nesses momentos eu consigo captar dos meus usuários métricas importantes, como pressão, glicose, se fez exames, está tomando remédio, etc. e tal. E tudo isso entra onde? Criptografado no blockchain dessa moeda. Tá?
Ou seja, olha só que interessante, tem a escassez, tá? Você tem quem garante isso são contratos inteligentes, porque você pode transformar também, botar nesse códigozinho um contrato, condições de contrato, você faz um contrato normal. Aí o contrato está lá assim, a Pague Menos vai valorizar em X% toda vez que os indicadores de saúde melhorarem X. Então isso é que é legal, é a gente usar, na minha opinião, tá? Criar um sistema de gamificação que as pessoas se envolvam e que não seja uma coisa só especulativa ou algo assim, que possa, é a visão que eu tenho, que eu gosto, que possa reverter isso para as pessoas de alguma forma positiva. Isso é descentralizar. Isso faz com que a gente enxergue um mundo um pouco mais descentralizado. Claro que eu não estou prometendo mundos e fundos, pelo contrário. Tanto que tem de picareta, a quantidade de jogo NFT que surgiu e roubou dinheiro de um monte de gente, né? Não está no gibi. É um negócio muito sério, tá? Mas acontece que, assim como a internet, esse negócio não tem muita volta mais. Avança que eu acho que só tem mais alguns slides. Queria convidar vocês por último. O talk foi bem rápido. Você pode avançar, por favor? Slide aqui. Pode passar. Eu vou para o último slide de uma vez. Pode passar. Mais um pouco. Mais um. Agora eu acho que é a última, vai. Mais um. mais um. Mais um, por favor. É a última agora. Acabou? Não tem uma última tela, não? Achei que tinha um QR Code, porque eu criei uma sala de metaverso pra gente. A verdade eu tinha botado uma sala de metaverso pra gente se encontrar aqui depois, mas vocês podem me procurar lá no meu Instagram, que é Gazoso, G-A-Z-O-Z-Z-O, G-A-Z-O-Z-Z-O, Gazoso. Tem vários projetos. A gente tem desenvolvido, depois eu posso falar para vocês os projetos de metaverso atuais que a gente está desenvolvendo para a Fundação Getúlio Vargas, estamos fazendo para o Grupo Ânima. Estamos fazendo uma série de metaversos e depois tem que explicar para vocês que plataforma, como é que você escolhe uma plataforma de metaverso, né? Tem um monte de questões aí, mas o tempo vai ser curto. Não falei de jogos especificamente no metaverso, porque aí entra um pouco de compra e venda de ativos digitais, que não, de jogo e tal, que não é muito exatamente a minha praia, que eu entendo, mas eu acho que ficou claro, pelo menos um pouquinho, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é esse tal de metaverso, pelo menos o que ele é, a gente não sabe ainda, né? Mas pelo menos a gente conseguiu ver quais são um pouco dos vetores que convergem e que nos fazem enxergar o que será esse tal de metaverso aí, tá, gente?